Tamires? Você não estava na outra sala, não? Porque na outra sala a gente terminou a aula 12. Não sei se você estava. Aí, tá. Aí essa aqui vai começar agora, né? Agora mesmo, nesse instante. Ok, gente? Então, a aula 13 é o que a gente chama de primeira lei da termodinâmica, tá? Eu botei só a primeira lei porque não cabe. Vamos lá, então. Nem sei como é que estão esses slides no sentido de se vai te formatar e tal. Vamos ver. Ainda não aparece para mim. Deve aparecer para vocês. Sempre aparece para vocês primeiro. Tá lento. Bom, vamos lá. Essa, né, aqui a aula 13 é a primeira lei da termodinâmica. Mas, como eu falei, a gente vai ter uma sequência de 3 ou 4 aulas aí que todas são de termodinâmica, tá? E o que é essa termodinâmica, né? É o ramo da ciência que estuda o calor e suas relações com outras formas de energia e trabalho. Ou seja, a gente vai estudando, né, a transferência de energia, tá? E a transferência de energia vai ocorrer, né, de formas, por exemplo, envolvendo calor e trabalho. É isso que a gente estuda em termodinâmica, tá? Transferência de energia na forma de calor e trabalho. E aí, né, o estudo da termodinâmica. Estão me escutando, gente? Quase estava caindo aqui de novo. Vocês estão me escutando? Estão me escutando agora? Tá. E aí, o estudo da termodinâmica ajuda a gente a descrever, né, definir algumas propriedades, como temperatura, pressão, enfim, coisas relacionadas ao calor e ao trabalho, tá? Então, são coisas que a gente observa na escala macroscópica, tá bom? Eu dei uma reorganizada no material da apostila. O material é o mesmo, mas eu dei uma reorganizada porque eu prefiro explicar numa ordem diferente, tá? Que eu acho que facilita o entendimento. Então, de repente seja estranho, porque não está exatamente na ordem da apostila. Não, a tela está congelada. Não, não mexi na tela. Mas vocês não estão me escutando, não? Estão escutando? Tá. Não, a tela está congelada porque eu não mudei mesmo ainda. Tá bom? Aí, gente, então eu dei uma reorganizada aqui na aula, tá? Só porque eu acho que vai ficar mais claro para vocês. Mas o material é o mesmo, porque eu só vou copiando e colando, porque é o que o que eu consigo fazer no tempo que eu tenho, tá? Eu não consigo mexer na aula toda. E também eu acho que nem é bom mexer na aula toda, porque senão vocês vão ficar perdidos em relação ao material de vocês, tá? Então vamos lá. Tá um pouquinho mais lento agora nessa sala. A gente tem que ter um pouquinho de paciência. Bom, o que acontece? Para a gente poder entender essas mudanças, né, essas trocas de energia na forma de calor e na forma de trabalho, que é o que a gente estuda na termodinâmica, a gente precisa definir algumas coisas, tá? Alguns conceitos que a gente precisa para poder essas coisas fazerem mais sentido para a gente. Bom, primeira coisa o que é sistema? Sistema é uma parte do universo que a gente, né, vai estudar, vai avaliar, vai analisar, ok?
E tudo que tiver fora dessa parte, né, que a gente está estudando, ou seja, ali do sistema, a gente chama de vizinhança, tá? Então, eu tenho, né, um conjunto de informações. Eu quero estudar um pedaço específico daquele conjunto de informações. Então, eu quero estudar aquele sistema. Tudo de fora daquilo eu chamo de vizinhança, tá? Bom, um exemplo. Um sistema pode ser um recipiente contendo um gás. Aqui é porque tinha. Acho que tinha algum exemplo, tá? Então, o sistema pode ser um recipiente contendo um gás, ou pode ser um tubo de ensaio contendo um reagente, ou pode ser uma célula de um fígado que a gente está estudando, ou seja, qualquer parte do universo. O sistema é qualquer detalhe, qualquer coisa específica que eu vou lá estudar, analisar aquilo. O que estiver fora daquilo, eu chamo de vizinhança, tá? Vamos lá. Já aparece para vocês? Não. Daqui a pouquinho aparece. Vamos lá. Esperar um pouquinho. Pronto. Então, gente, aí, ó, então o sistema é tudo que eu estou estudando, tá? E o que está fora disso, que eu não estou estudando, eu chamo de vizinhança. O que separa o sistema da vizinhança é uma fronteira. E o conjunto todo aqui a gente chama de universo. Tudinho é o universo. Eu estou estudando esse universo é o sistema. A hora do que eu estou estudando é a vizinhança. E uma coisa separada da outra como por uma fronteira. Beleza? Estão me escutando? Tá. Então, ó, a gente tem o universo que é formado pelo sistema e a vizinhança, tá? Aí o que acontece? O sistema e a vizinhança são separados por uma fronteira. Bom, um exemplo. A gente tem uma panela com leite, né? E a gente está aquecendo essa panela, tá? Esse leite está sendo aquecido através do calor que está sendo fornecido do fogo lá para dentro da panela. Então, o leite é o sistema. As paredes da panela e a tampa são as fronteiras. Todo o resto, o fogo, enfim, qualquer coisa que tiver do lado de fora, é a vizinhança. Tá? Então, o sistema é exatamente o que eu estou analisando, a vizinhança é exatamente o que está de fora, e o que separa uma coisa da outra é a fronteira. Tudo bem? Eu estou aqui, tá? Só estou esperando carregar. Bom, aí a gente tem diferentes tipos de sistema. Bom, um sistema aberto é um sistema que troca tanto massa quanto energia com a vizinhança, tá? Então troca qualquer coisa. Por exemplo, eu tenho, né, uma chaleirinha, tá? Que está aberta. Quando a água ferve ali, a gente está trocando energia, né, na forma de calor, e a gente está trocando massa também, porque a água vai evaporando, então eu vou diminuindo a quantidade de água que eu tenho ali, tá? Isso é um sistema aberto. Um sistema fechado é um sistema onde só existe troca de energia, não existe troca de massa. Por exemplo, tem na apostila de vocês uma bolsa térmica.
essas bolsas que a gente pode usar ela quente, ou se ela aquece, ou se ela esfria, a massa ali não muda, mas a temperatura muda. Então, troca energia porque está trocando calor, mas a massa não muda, beleza? Então, isso é um sistema fechado, certo? Então, aberto, troca massa e energia. Fechado, troca só energia, não troca massa, tipo essas bolsas térmicas, tá? Vamos lá. Esperando aparecer aqui. Já o sistema isolado, galera, o que acontece? Ele não troca nada. Ele não troca nem massa, nem energia, tá? Aí aqui tem um exemplo, ó. Isqueira revestida internamente de isopor pode ser um sistema isolado, porque a troca de calor é lenta e isso garante uma temperatura interna constante durante um certo tempo. Além disso, não de massa. Um exemplo também, quase um sistema isolado, né? Porque demora para a temperatura mudar ali, é a garrafa térmica, né? Que é a garrafa térmica. A massa, né, não muda, não se perde nada de dentro para fora, né? E como a temperatura ali é conservada por muito tempo, então a gente considera que por muito tempo não existe troca de energia, né? Na forma de calor, no caso. Ou seja, esse sistema pode ser considerado um sistema isolado por muito tempo. Tudo certo? Então, ó, aberto, troca tudo, massa e energia. Fechado, só troca energia. E isolado não troca nada. Beleza, pessoal? O exemplo do leite se, né, tiver um coisa aberto, vai ser um sistema aberto, porque é igual a água que está fervendo e vai evaporando. Aí eu deixo de ter a quantidade de água que eu tinha antes, tá? Aí aqui tem essa informação, olha só. Um sistema isolado, gente, ó, ele também pode ser chamado de um sistema adiabático, tá? O que é um sistema adiabático? É um sistema que não tem troca de calor. E aí, como um sistema isolado, ele não troca nem massa nem energia, tá? Se a gente pensar, por exemplo, aí na garrafa térmica por muito tempo, né? Não vai trocar calor, vai manter a temperatura lá dentro. Então, posso considerar que um sistema isolado, ele também é adiabático, porque não troca calor, tá? Adiabático é isso, que não troca calor. Então, ó, observe que em um sistema adiabático, não há troca de calor com o exterior, mas a temperatura pode não permanecer constante. Ou seja, galera, dizer que não tem troca de calor não quer dizer que a temperatura lá dentro desse sistema não muda, só quer dizer que ela não sai, tá? Olha só. Por exemplo, você pode fazer uma reação química dentro de um sistema adiabático, ou seja, um sistema que não troca calor, onde a produção de calor ocorre, né, nessa reação, não é transferida para o exterior, ou seja, não tem troca de calor. Então, o que acontece com esse calor que está sendo gerado lá dentro, né, do sistema reacional? Ele pode simplesmente aquecer os produtos da reação. Então, gente, às vezes a gente pode ter, né, mudança de temperatura lá dentro, tá? Isso não quer dizer que troca calor. Para trocar calor, tem que trocar com a vizinhança. Se a temperatura lá dentro muda, mas ela não, né, tem relação com a vizinhança, eu digo ainda assim que eu tenho um sistema isolado, que eu tenho um sistema adiabático, porque não está trocando calor, mesmo que a temperatura lá dentro possa mudar. Tudo bem? Então, ó, o sistema isolado, ele não troca calor e nem ele não troca energia e nem massa. E a gente também chama ele de adiabático. A gente também chama ele de adiabático por quê? Porque ele não troca calor. Não quer dizer que a temperatura dentro dele não mude. A temperatura pode mudar. Eu posso fazer uma reação onde
seja liberado calor lá dentro desse sistema. Só que se essa reação, se esse calor ficar lá dentro, né, se mantiver lá dentro do sistema, a temperatura aumentar, desde que ele não vá para fora, o sistema é adiabático e isolado ao mesmo tempo, tá bom? Vamos lá. Estou esperando. Nossa, essa linha aqui do mal. Não aparece nada aqui para mim ainda. Ah, vocês aparecem, tá falando de fronteira, né? É porque eu vejo pelo meu PowerPoint, mas por aqui eu não vejo. Mas vai aparecer qualquer hora. Aqui, vamos lá. Bom, aí a fronteira. A fronteira é o que divide, né? O sistema da vizinhança. Aí as fronteiras, elas também têm algumas classificações. Então, vocês precisam tomar cuidado com esses nomezinhos todinhos, né? Ainda mais que é tudo novidade. E aí são coisas, né, que vocês têm que tomar cuidado para não confundir. Então, ó, o que é uma fronteira adiabática? Se o sistema adiabático é aquele que não tem troca de calor, né? A fronteira adiabática é aquela que não deixa passar calor entre o sistema e as vizinhanças. E aí, por isso, as paredes de uma garrafa térmica podem ser consideradas, né, fronteiras adiabáticas, tá? O que são fronteiras diatérmicas? Diatérmicas permitem a transferência de calor, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um vidro de um Erlenmeyer, vocês todos já usaram Erlenmeyer na prática? Em alguma prática? Lembram o que é? Já sabem o que é? Show. Então, né, vocês têm aquele, tipo uma garrafinha, né? O vidro de um Erlenmeyer, ele permite a passagem de calor, né? Do meio interno para o meio externo, ou seja, do sistema. Bota no Google, Fabiola. Erlenmeyer, você bota a imagem, você vai ver o que é, tá bom? Coloca no Google, vocês vão ver o que é. Tipo uma garrafinha de vidro, tá? E aí, ele permite, né, a troca de calor do sistema com a vizinhança. Aí a gente tem também fronteiras permeáveis. Fronteiras permeáveis permitem não só a troca de calor, mas também a troca de matéria, tá? E aí a pele humana, né, serve como exemplo nesse caso, tá? Então, a gente falou que o sistema aberto troca matéria e troca massa e energia, né? O fechado só troca energia e o isolado não troca nada. Aí as fronteiras, a classificação é meio parecida, tá vendo? Ó, a diabática troca nada, diatérmica troca só calor. E permeáveis troca tudo, né? Troca matéria, ou seja, massa e calor, tá? Vamos lá. Esperando. Aqui. Bom, aí, gente, o que a gente estuda é um sistema, né? A gente falou que é uma porção ali do universo que a gente seleciona. Aí, por exemplo, para a gente estudar um sistema, a gente define o estado desse sistema. Vamos supor que a gente esteja estudando um sistema que é um balão contendo um gás lá dentro, tá? O gás tem propriedades que a gente consegue medir. Por exemplo, massa, volume, temperatura, pressão, tá? A gente já estudou isso. Essas propriedades a gente chama de variáveis de estado, porque elas podem variar. Então, a massa de um sistema pode variar, o volume pode variar, temperatura e pressão. Então, tudo que pode variar em um sistema a gente chama de variáveis de estado. Bom,
Esse estado, ou seja, essas variáveis, elas podem ser alteradas através de duas coisas. Ou pela troca de calor, ou por trabalho, tá? E a gente vai definir cada uma dessas coisas. Então, ó, o estado de um sistema, né, que é definido por esses aspectos como massa, volume, temperatura, pressão, ele pode ser variado, né, alterado através de trocas de calor ou da realização de trabalho. Então, é o que está mostrando aqui, ó. Eu tenho um sistema no estado 1, que tem uma massa, um volume, uma pressão e uma temperatura. Eu tenho um sistema no estado 2, que tem uma outra massa, um outro volume, uma outra pressão, uma outra temperatura. Para a gente sair do estado 1 para o estado 2, né, ou ocorre uma mudança de calor, tá? Que a gente representa como Q, que pode entrar ou pode sair, tá bom? Do sistema. Ou ocorre uma mudança no trabalho, que também pode sair ou pode entrar no sistema, tá? Então, para eu mudar, né, o estado de um sistema para outro, ou seja, massa, volume, pressão, temperatura, eu posso fazer essas alterações através da mudança de calor, que pode estar entrando ou saindo do sistema, ou da mudança de saindo ou entrando no sistema. Certinho? Tudo bem, galera? Tá. Aí, olha só. Quando a gente estudou gases, né? Lembra lá naquelas primeiras aulas, a gente falando dos gases, as transformações dos gases, enfim, isso, W é trabalho. Quando a gente estudou gases, a gente viu que as variáveis, né, que a gente podia calcular eram o quê? N, que é o número de mols, P, que era a pressão, V, que era o volume, T, temperatura. Então, se a gente, né, por exemplo, conhece três, a gente descobre uma quarta. E a gente fazia isso utilizando essa relação aqui. Como R é constante, né? Se eu soubesse o valor de outras três, eu achava o valor da quarta variável que eu não conhecia, tá? Bom, relações, né, desse tipo, gente, que envolvem essas variáveis de estado, a gente chama de funções de estado, tá? Então, essas relações, né, que estão envolvendo pressão, volume, temperatura, enfim, a gente chama de funções de estado porque elas relacionam variáveis de estado. Então, elas relacionam, né, coisas como massa, volume, temperatura, pressão, tá bom? Um instantinho, gente, rapidinho, um minutinho. Variação, troca de energia, enfim, dependendo do sistema que a gente está estudando, né? Então, todo sistema tem uma energia, sempre tem. Pode ser trocada ou não, pode, né, ser trocada com a vizinhança ou não, mas sempre tem. Essa energia que todo sistema tem, a gente chama de energia interna, tá? E é inerente do sistema. Essa energia sempre vai existir. A gente representa essa energia interna pela letra U, tá? E ela é definida como a soma de todas as energias das partículas que compõem o sistema, na forma de energia cinética e na forma de energia potencial. Só que, pensa, né? Eu tenho um sistema, um monte de partículas lá. Como que eu calculo essa energia interna? Eu teria que somar todas essas energias cinética e potencial de todas essas partículas. Só que na prática, né, é impossível. A gente não tem como calcular a energia interna somando as energias cinética e potencial de todas essas moléculas, né, que estão compondo ali o sistema. Só que existe uma outra forma, né, mais fácil da gente calcular essa energia interna. A gente pode calcular essa energia interna
sabendo, né, o calor e o trabalho que estão envolvidos, né, nas transformações que ocorrem nesse sistema. Ou seja, eu posso substituir a energia cinética e a energia potencial pelo estudo do calor e do trabalho, que eu vou obter a informação da energia interna do sistema do mesmo jeito, tá? Então, obter energia cinética e potencial do sistema é muito difícil, porque eu tenho que contar, né, somar todas as energias internas, todas as energias cinéticas e potencial de todo mundo, das partículas todas que tiverem ali. Agora, se eu fizer isso calculando o calor e o trabalho que está envolvido ali, eu chego na mesma informação, tá? Por que eu posso fazer isso? Porque, olha só, vamos supor, se a gente cede calor para aquecer água, né? Calor para aquecer água significa que as moléculas vão se agitar. Então, eu estou estudando o que? A energia cinética. Mas, se eu estou estudando a energia cinética, eu estou estudando ela através do calor. Então, eu posso simplesmente, né, entender essa energia interna obtida, né, na forma de calor como energia cinética. Então, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a energia interna, ela é resultado de quê? De energia cinética e potencial, né? Mas como é muito difícil a gente obter essas informações de energia cinética e potencial, porque a gente tem que somar, né, de todos os pedacinhos que fazem parte ali do sistema, a gente pode, ao invés de estudar a energia interna do sistema pela energia cinética e potencial, a gente pode estudar através do calor e do trabalho. A gente pode estudar através do calor, porque o calor agita as moléculas e então dá informação para a gente do quê? Da energia cinética delas. Então, indiretamente, através do calor, eu tenho a informação da energia cinética, tá? Um outro exemplo. Aqui a gente não tem essa representação que eu tirei, mas vocês vão ver daqui mais para frente o que eu estou falando aqui. Mas olha só, se a gente tem, deixa eu ver como eu vou falar isso para vocês. Eu vou passar aqui para frente, daqui a pouco eu vou passar aqui para frente, só para vocês entenderem. Aqui, olha só. Aqui a gente tem esse recipiente, onde a gente tem aqui um gás dentro, tá? Essas partículas aqui são um gás. Aí eu tenho uma tampinha aqui, tá? Aqui também. O que acontece? Aqui a gente tem um bloquinho que tem uma massa, tá? Exercendo um peso ali em cima dessa tampinha. E aqui a gente tem esse mesmo bloquinho. Só que o que acontece? Acontece que essa área, ela sofreu uma expansão daqui para cá, tá vendo? Ela sofreu uma expansão. Sempre que a gente tem a expansão de um gás, tá? A gente está mexendo na energia potencial desse gás. Sendo que sempre que a gente está mexendo na expansão de um gás, a gente está mexendo também no trabalho envolvido ali. É o que está falando aqui, olha só. Vou voltar para vocês verem, ó. Quando o gás, daquele exemplo lá que eu mostrei para vocês, né? Quando ele se expande e ele faz aquela caixinha, né? Que tem um pezinho, faz aquela caixinha subir, o volume desse gás aumenta. Se o volume do gás aumenta, né? Porque agora ele está ocupando, né, uma região maior, significa que tem uma variação de energia potencial. Sempre que tem variação de energia potencial, significa que está tendo um trabalho realizado, tá? Então, significa que, apesar de eu não ter informação potencial, como eu tenho o trabalho realizado, como eu trabalho realizado, indiretamente eu tenho a informação da energia interna, é dada pela energia potencial, através do calor, ação da energia potencial. Unindo as duas coisas,
a gente tem a informação da energia interna do sistema. Tá dando para entender, gente? A gente vai chegar lá, tá, Jaciele? A gente vai chegar lá. Tudo bem até agora, pessoal? Então, o que, que a gente está falando? A gente está falando o seguinte, que a energia interna, tá? Que ela é somatório, né, da energia cinética e potencial, a gente pode obter através de informações sobre o calor e o trabalho do sistema. Então, ó, a energia interna que é dada como ΔU, ela é o somatório do calor e do trabalho. Sendo que ΔU é a variação da energia, porque é a energia final menos a energia interna inicial. E aí, gente, é sempre ΔU, tá? Não é U. A gente não tem como determinar o valor da energia interna, mas só a variação da energia interna que ocorreu dependendo, né, da transferência de calor e da realização de trabalho que ocorreu ali naquele sistema, tá? Então, a gente não consegue determinar a energia interna, mas a variação dela através, né, da energia na forma de calor ou na forma de trabalho. Tudo bem? Ok? Então, olha só, conforme está dizendo aqui, a gente agora vai começar a estudar separadamente o calor e separadamente o trabalho. Bom, como que a gente pode entender o calor, né? Se a gente tem um calor transferido de um corpo para o outro, a gente tem uma alteração na temperatura, né? Se essa transferência de calor ela é interrompida, a variação de temperatura não é mais observada, tá? Isso significa que um corpo por si só não tem calor, tá? O calor ele só se manifesta se a gente tiver essa transferência de energia. Então, se a gente transferir calor, a gente observa variação de temperatura. Se a gente não transferir, se a gente parar, né, a gente não observa mais nada. Então, o corpo ele não carrega calor. O calor ele não é uma propriedade do corpo, ele é consequência da transferência de energia entre dois corpos com diferentes temperaturas. Então, a gente costuma falar, né, que calor é energia em trânsito, porque calor, né, só vai ocorrer se eu tiver dois corpos com diferentes temperaturas, né, trocando energia. E aí o calor vai se manifestar nesse caso. Fora isso, a gente não observa calor, né? Se eu não tiver um corpo trocando energia com outro corpo numa temperatura diferente, eu não vou observar transferência de calor. Por quê? Porque eu vou estar falando de um corpo isolado numa temperatura específica. Tudo certo? E aí a gente tem diferentes tipos de calor. A gente tem o calor que a gente chama de calor sensível e a gente tem o calor que a gente chama de calor latente. Calor sensível, gente, é o calor que serve para mudar a temperatura de alguma coisa. Então, por exemplo, aqui, eu tenho uma vela, né, com uma chama ali acesa. O que acontece? Essa chama acesa vai fazer com que a temperatura que é ao redor seja alterada. Então, isso é o calor sensível. Agora, o calor latente é o calor relacionado com a mudança de estado físico, tá? Então, é o calor que está envolvido na liquefação, na vaporização, enfim, qualquer outro. Solidificação, qualquer fusão, enfim. Esse tipo de calor não provoca aumento de temperatura. Por quê, gente? Porque durante a mudança de estado físico de qualquer a temperatura não muda, né? Se for uma substância pura, o valor da temperatura no início é igual ao valor da temperatura no final durante toda a transformação. Só depois que a transformação ocorreu, aí que a temperatura começa a aumentar, que é o calor sensível. Então, o calor sensível, né, ele provoca mudança na temperatura. O calor latente, que é o exemplo da velhinha que é acesa. O calor latente, não.
O calor latente é o calor da mudança de estado físico. E durante uma mudança de estado físico, a temperatura não aumenta, tá? A temperatura só aumenta, só muda depois que a mudança de estado físico ocorreu totalmente. Então, por exemplo, se vocês, né, colocarem um cubinho de gelo para derreter, a temperatura não vai passar de 0 graus Celsius enquanto todo o gelo não tiver virado líquido, tá? Enquanto tiver gelo e líquido ali juntos, a temperatura é 0. Depois que tudo virou líquido, aí começa a aumentar. Que aí é o... Tudo bem? Então, o calor é dado através, né, da troca de energia entre corpos com temperaturas diferentes, tá? E podem existir de formas diferentes, como o calor latente e o calor sensível, tá? Um é de mudança de estado físico e outro é o que faz a temperatura, né, aumentar, tá? Agora, e o trabalho? O trabalho é uma outra, né, variável ali que vai interferir na energia interna, né? Então, a gente falou só do calor e agora a gente vai falar só do trabalho. Aí, o trabalho, a gente precisa, né, de mais detalhes para poder entender, porque não é uma coisa que a gente visualiza com a facilidade que a gente visualiza calor, tá? Então, olha só. A gente tem uma caixinha, aquela caixinha que a gente viu naquele exemplo. Ela tem uma massa M, tá? E a gente quer suspender essa caixinha até uma altura que a gente chama essa altura de H. Mas a gente não quer, né, tipo, usar nenhuma força externa para poder fazer isso. A gente não quer, por exemplo, pegar ali a caixinha com a mão e levantar, tá? Como que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer isso, ó, usando um cilindro que tem uma tampa móvel, como se fosse um êmbolo de uma seringa, tá? Então a gente pode usar um cilindro, uma quedinha aqui. Tá, então vamos lá. Então vamos supor, né, que eu tenho um cilindro com um uma tampa móvel, tá? Tipo, como eu falei, tipo o êmbolo de uma seringa, tá bom? E aí vamos supor que ali em cima eu tenho um bloquinho de uma massa M que eu quero suspender ele até uma altura H, mas sem usar a mão, tá bom? Para poder puxar esse bloquinho. Como que a gente pode fazer isso, né? Aí eu vou ter ali dentro daquele espacinho, um gás comprimido. Antes de vir um bloquinho, eu tenho um gás comprimido ali dentro, tá? Bom, então olha só. Se a pressão, tá? Aqui o gás lá dentro está submetido, for maior que a pressão exercida pelo peso da caixa, né? Ou seja, for maior que a pressão do lado de fora, eu vou conseguir erguer essa caixa até a altura H, tá? E isso ocorre porque quando o gás se expande, ele vai conseguir movimentar a tampa e com isso ele vai conseguir erguer essa caixa. Então, olha só. Aqui, ó. Vamos supor que aqui dentro eu tenho eu tenho um gás aqui eu tenho uma tampinha removível e aqui eu tenho um bloquinho, né? Aí vamos supor que esse gás esteja exercendo uma pressão um pouquinho maior do que a pressão que esse bloquinho aqui exerce sobre essa tampinha. Se esse gás consegue exercer, né, se ele tem uma pressão um pouquinho maior do que essa daqui, ele vai conseguir empurrar, então, né, essa tampa para cima. Se ele conseguir empurrar essa tampa para cima, ele consegue, então, mover esse bloquinho, certo? Então, ó, como a caixa foi elevada a uma altura H, ou seja, gente, saiu daqui para cá, né, que é a posição onde ela está agora, a gente diz que um trabalho foi realizado pelo gás, ou seja, o gás se expandiu. Então, a gente diz que sempre que um gás se expande, a gente diz que esse gás ele está realizando o trabalho. E aí ele está realizando o trabalho e a gente enxerga isso como? Porque a caixinha que estava, né,
em cima da tampinha ali dele foi suspensa. Tudo bem até então? Então, a realização de trabalho se dá como, gente? Com a variação do volume de um gás, ok? E aí, sim ou não? Galera, cadê vocês? Tá me escutando agora? É porque estava caindo de novo. Aí eu não vi as mensagens de vocês. Beleza. Ok, então, né? Então, a gente entende o calor como a transferência de energia entre dois corpos com temperaturas diferentes. E a gente entende o trabalho, a realização de trabalho, com um gás que se expande, provocando, então, uma variação de volume, tá? Aí, lá da física, né, o trabalho que a gente representa pela letra W, a gente costuma definir como trabalho é igual a força vezes distância, ou força vezes deslocamento. Então, olha só. Estou esperando carregar aqui. Estou aqui, tá? Só esperando. Bom, então, ó, lá da física, a gente costuma definir força vezes distância ou força vezes deslocamento. Só que quando a gente está falando do trabalho que um gás realiza, que é esse trabalho, né, de se expandir, essa distância é o quê? É a altura que ele subiu, certo? Exerce ali sobre o sistema, tá bom? Aí, como é a pressão de fora, a gente chama essa pressão de pressão externa, tá? Bom, aí vamos lá. Esperando aqui. Bom, o que acontece? A gente tinha que o trabalho era força vezes deslocamento, e o deslocamento é a altura, né? Que o gás se expandiu. A força, através da expressão, que pressão é força sobre área, a gente, no lugar de força, passa a ter que força é igual a, reorganizando a equação, pressão vezes a área. Sendo que essa pressão é a pressão externa que o bloquinho exerce ali sobre o gás, ok? Aí sobra o quê? Sobra área vezes altura. E aí, gente, o que é a área vezes altura? Área vezes altura é volume, tá? Se área vezes altura é volume, no lugar de área vezes altura, eu coloco a variação de volume que está ocorrendo com o trabalho que está sendo realizado, ou seja, com a expansão do gás que está acontecendo. Não a massa, tá? Porque a pressão não é a massa, mas a pressão que o bloquinho está exercendo sobre o gás, tá? Bom, gente, e aí, olha só, se a gente tem, né, que agora o trabalho a pressão externa vezes a variação. Se a gente tinha
que o volume é a altura vezes a área, vezes a área vezes a altura, então, no lugar da multiplicação de área vezes altura, eu posso colocar ΔV. Por que eu coloco ΔV? Porque é uma variação de volume que está acontecendo conforme o trabalho está ocorrendo, ou seja, conforme o gás está se expandindo, tá? E esse P, né, externo aqui é a pressão que se opõe ao movimento da tampa, ou seja, é a pressão atmosférica, é a pressão que o bloquinho está exercendo ali sobre o gás, tá? E aí é o que eu já tinha falado aqui, né? Por que ao multiplicar a área pela altura deu ΔV e não apenas V? Porque, na verdade, houve uma variação de volume, tá? A gente estava no volume inicial e a gente chegou no volume final. Beleza, gente? Tudo certo até então? Tá dando aí para acompanhar? Então, a gente começou falando que o trabalho era força vezes deslocamento. No lugar de deslocamento, a gente colocou, né, a altura, porque foi o que se deslocou ali. No lugar da força, a gente reorganizou a expressão de que pressão é força sobre área, e aí a gente colocou no lugar da força pressão vezes área. Então, aí eu tinha pressão, área e altura. Só que área vezes altura é volume. Como área vezes altura é volume, então no lugar, né, de A vezes H, eu coloco ΔV. Por que eu coloco ΔV e não V? Porque houve uma variação de volume na hora que eu saí de uma altura 1 para uma altura 2, né? Que o gás se expandiu do estado 1 para o estado 2. Ok? Entendido, pessoal? Como que a gente passa a interpretar o calor e como que a gente passa a interpretar o trabalho? Então, agora, o calor, né, a gente entende dessa forma, transferência de energia, né, entre dois corpos em temperaturas diferentes, e o trabalho é como um gás que se expande, tá? E provoca, então, uma variação de volume. Beleza? Bom, então, o que é a primeira lei? E aí, vamos lembrar, né, que o calor e o trabalho juntos dão a energia, a variação, né, porque é ΔU, a variação da energia interna de um sistema. Então, olha só, o que essa lei, né, a primeira lei da termodinâmica nos diz é que se houver absorção ou liberação do calor, ou né, realização ou retirada de trabalho, isso vai acarretar na variação da energia interna do sistema, tá? Isso porque o calor altera a energia cinética, lembra como a gente viu, e o trabalho altera a energia potencial, como a gente viu também. Entenderam isso? Conseguiram me escutar? Tá? Então, ó,
Se ocorre uma mudança de calor, uma mudança de trabalho, isso vai mexer na energia interna do sistema. Por quê? Porque o calor está relacionado com a energia cinética do sistema. E o trabalho está relacionado com a sua energia potencial, já que o gás está saindo de uma altura, vamos dizer, H1 e indo para uma altura H2, né? E essa questão de altura mexe na energia potencial. Tá claro? Então, por isso que a gente diz aqui que a energia cinética mais a energia potencial resultam na energia interna do sistema, tá? Que no nosso caso a gente vai estudar como calor mais trabalho, acarretando uma variação na energia interna do sistema. Esperar carregar aqui só um instante. Só um instantinho. Ela também pode ser calculada em relação ao número de mols, né? Que no caso seria o quê? Energia interna molar. Deixa eu só olhar alguma coisa aqui no slide. Tá. Que seria o quê? Energia interna molar. Então, se é energia interna molar, é a energia interna dividida pelo número de mols, tá? Então, se eu quero saber a energia interna molar, é a energia interna dividida pelo número de mols. E aí, a unidade disso, tá? No Sistema Internacional de Unidades, é joule por mol ou quilojoule por mol. Se, ao invés de joule, a energia estiver em caloria, aí vai ser caloria por mol ou quilocaloria por mol, tá bom? Vamos lá. Tô esperando aparecer aqui, tá? Aí, gente, vocês têm que tomar muito cuidado, porque só uma coisa aqui que eu esqueci de falar com vocês, deixa eu só voltar rapidinho. Reparem que quando a gente fez a transformação, né, na expressão, né, do trabalho, ficou esse menoszinho aqui, tá? Esse menos é uma convenção da fórmula, ele fica aí mesmo, tá bom? Então, quando a gente faz a transformação e coloca o H no lugar da distância, né? A altura, no caso. Aí coloca no lugar da força, pressão vezes área, entra aí com sinal negativo, tá? Por conta de faz a transformação, entra esse sinal de negativo aqui, que é a convenção da fórmula, tá? Então, depois que faz a transformação, tem que entrar esse sinal negativo aí. Aí vamos lá, isso aqui, ó, que eu preciso falar com vocês agora. Esses sinais, o que acontece? O Q e o W, eles têm sinais que podem ser positivos ou negativos, e isso significa
cuidado com isso, porque isso significa coisas importantes, tá? Então, olha só. Sempre que eu tiver trabalho sendo realizado sobre o sistema, ou seja, trabalho sendo... Ó, o que eu falei para vocês? Que um gás realizando o trabalho, ele se expande, não é isso? Então, se tiver ocorrendo trabalho sendo realizado sobre o sistema, aí é o contrário. A gente está comprimindo, empurrando para baixo aquela tampinha removível. A gente está comprimindo o gás, tá? Então, trabalho realizado sobre o sistema significa que o trabalho é positivo. E calor positivo é o sistema recebendo calor. Então, olha só. Se o sistema sofre, né, a realização de um trabalho, e se o sistema recebe calor, aí o trabalho é positivo e o calor é positivo também, tá? Quando isso acontece, como esses valores são positivos, aí a gente lembra, né, que ΔU é o quê? Q mais W. E logo, se esses valores são positivos, ΔU vai aumentar. Então, ó, sempre que se exerce um trabalho sobre o sistema, ou seja, comprime o gás, ou sempre que é transferido calor para o sistema, o que acontece? Acontece que a energia interna do sistema está aumentando, já que o trabalho é positivo e o calor é positivo, tá? Agora, por outro lado, quando o sistema realiza trabalho, como a gente viu, ou seja, quando ele se expande, o trabalho é negativo. E quando ele perde calor, o calor é negativo. Isso leva a quê? A diminuição da energia interna, já que ΔU é a soma de Q mais W, né? Se perde esse trabalho, né? Ou seja, o gás se expande, isso significa que perde trabalho, né? Que o trabalho é negativo. E se o calor é deixado do sistema, então significa que eu estou diminuindo a energia interna. Tudo bem? Já que quando o gás realiza o trabalho e quando o calor sai do sistema, significa que esses valores, né, são negativos, são menores do que zero. Consequentemente, isso vai diminuir o valor de ΔU, já que ΔU é Q mais W, tá? Quando o calor entra no sistema aqui, a gente diz que o processo é endotérmico. E quando ele sai do sistema, a gente diz que ele é exotérmico, tá? Vamos lá. A gente está falando de formas de alterar a energia de um sistema, a gente precisa diferenciar algumas coisas. Bom, por exemplo, o que é uma transformação? É quando a gente altera um sistema definitivamente. O que é um processo? É o caminho que se percorre, né, para aquela transformação acontecer, né? Que na verdade vai ser um conjunto de transformações. E esses processos, eles podem ser de formas diferentes. Então vamos lá. Que formas são essas? Tem processo isotérmico. Processo isotérmico é aquele onde não há alteração de temperatura. Processo isocórico é aquele onde não há mudança de volume. Processo isobárico é aquele que não há mudança de pressão. E o processo adiabático é o que a gente viu, que é onde não há troca de calor, tá bom? Então, são nomezinhos que a gente precisa entender, tá? Ou seja, por exemplo, processo isotérmico, a temperatura final é igual à temperatura inicial. Isocórico, volume final igual ao inicial. Isobárico, pressão final igual ao inicial. E adiabático, né? Não tem troca de calor, significa que Q é igual a zero.
Bom, aí vamos lá. É muita informação, então vocês têm que tomar cuidado para vocês não se perderem, tá? Bom, gente, existe uma coisa chamada calor específico. Calor específico, a gente define como a quantidade de calor, né, que é necessária para aumentar a temperatura de 1 grama do sistema em 1 grau Celsius. Então, eu tenho 1 grama do sistema que eu estou estudando, eu quero aumentar essa temperatura em 1 grau Celsius. Qual é a quantidade de calor que eu preciso para isso? Aí eu chamo essa quantidade de calor específico, tá? Então, é a quantidade de calor que eu preciso para aumentar a temperatura do sistema que eu estou estudando, né? De 1 grama desse sistema em 1 grau Celsius. E aí, a unidade, né, desse calor específico é joule por grama vezes grau Celsius ou caloria por grama vezes grau Celsius, tá? A unidade da temperatura pode ser grau Celsius, mas pode ser Kelvin também. Então, aqui está grau Celsius, mas pode ser Kelvin, tá? Bom, se é constante. Bom, só que o que acontece? Aí tá, a gente tem essa expressão, beleza. Nesse caso aqui, a unidade é joule por mol vezes Kelvin, ou caloria por mol vezes Kelvin, mas o Kelvin pode ser grau Celsius também. A diferença daqui do anterior, que não era volume constante, ó. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Ixi, não volta. Joule grama vezes a temperatura. Ou caloria grama vezes a temperatura. Aqui é joule mol vezes a temperatura. Ou caloria mol vezes a temperatura, tá? Vamos lá. Bom, gente, o que a gente viu? A gente viu que esse calor específico, né? Quando é a volume constante, quando eu estou analisando essa quantidade de calor em um volume fixo, que não varia, eu coloco um pezinho aqui embaixo, né? E eu chamo isso de calor específico aqui, ó. Calor específico não, calor específico é o primeiro. Quando eu estou calculando em volume constante, é muita coisa. Quando é volume constante, aí eu chamo de capacidade calorífica, tá? E aí o que acontece? Como está em volume constante, aí vocês precisam lembrar de uma coisa. O que a gente falou? A gente falou que a energia interna, ela varia pela mudança de calor e de trabalho, não foi isso? Sim ou não? Hein, pessoal? O ΔU não é igual a Q mais W? Né? Então, ΔU é igual a Q mais W. Só que, se o volume está constante, o que a gente falou? Que só tem trabalho se tiver variação de volume, não é? Se não tem volume, variação de volume, ou seja, se não tem um gás se expandindo ou sendo comprimido, tem trabalho? Não. Se não tem trabalho, nesse caso, a energia interna, que é o ΔU, né, a variação da energia interna, vai ser dada pelo próprio calor. Por quê? Se o W está valendo zero, a energia interna, que é o ΔU, vai ser igual a quê? A Q. Vai ser igual simplesmente ao calor. Tá claro isso? Então, significa que quando eu estou a volume constante, no lugar do Q, né, no lugar do calor a volume constante, eu simplesmente posso colocar o quê? O ΔU, porque se não tem variação de volume, a energia interna é simplesmente igual ao calor que está sendo, né, transferido. Beleza? Bom, se eu posso colocar no lugar aqui, ó, ΔU, se aqui é ΔU,
eu vou ter que ΔU é igual a CV vezes ΔT, que está aqui, né, dividindo, passa para cá multiplicando, ó. ΔU é igual a CV vezes ΔT. É o que está escrito aqui, ó. Como o volume é constante, né, nesse último caso, tá, que a gente está falando aqui da capacidade calorífica, tá? Então, ó, no calor específico, não fala nada de volume constante. Na capacidade calorífica, a única coisa que muda é que eu estou medindo essa temperatura, esse calor que eu preciso para elevar a temperatura, né, em 1 grau, só que a volume constante, sem mudar o volume, tá? Aí, o que acontece? Como o volume é constante, a energia interna vai depender, nesse caso, só de quem? Só do calor, porque não está ocorrendo variação, né, no trabalho, não está ocorrendo trabalho. Então, no lugar do QV, né, que é o calor a volume constante, eu só posso simplesmente colocar quem? ΔU. Se eu coloco ΔU, aqui, ΔU vai ser igual ao CV, que é a capacidade calorífica a volume constante, e o ΔT que estava dividindo passa para lá multiplicando. Então, ó, a energia interna, gente, quando não está ocorrendo, né, variação de volume, e aí, consequentemente, não tem trabalho, ou seja, se a energia interna for igual ao calor, simplesmente, já que o volume é constante, eu posso colocar ela em função da capacidade calorífica como? Vai ficar igual a CV vezes ΔT, porque aqui vai ser ΔU, que é igual a CV, e o ΔT que estava dividido vai vir para cá multiplicando. Quando que a gente pode fazer isso? Para qualquer sistema sobre processos isocóricos, ou seja, volume constante, tá? Já que a gente viu que nesses processos, se o volume é constante, não tem trabalho, só tem calor envolvido, tá? E para gases ideais, sempre em qualquer processo. Então, para qualquer sistema em volume constante ou para gases ideais, tá? Deu para entender? Tá. Aí vamos lá. Em uma transformação isotérmica de um gás ideal, a variação da energia interna, ou seja, ΔU, é igual a quê? Então, ó, lembra que a gente viu que para processos, né, isocóricos, ou seja, sem variação de volume, ou para um gás ideal, ΔU é igual a quê? E eu posso dizer que ΔU é igual a capacidade calorífica a volume constante vezes ΔT. Se é isotérmico, gente, não está tendo variação de temperatura, né? Se não está tendo variação de temperatura, aqui é zero. Se aqui é zero, zero vezes qualquer coisa é zero. Então, a energia interna de um gás ideal em um processo isotérmico vale zero, tá? Vamos voltar aqui. Em uma transformação adiabática, ou seja, que não troca calor, né? Que o Q é igual a zero, qual que vai ser a variação da energia interna? Ou seja, qual que vai ser o ΔU? Bom, gente, se o ΔU é Q mais W e o Q é igual a zero, isso, o ΔU vai ser igual a W, igual ao trabalho, simplesmente. Tá bom? Então, tá vendo por que que esses nomezinhos são importantes? Porque senão a gente confunde tudo. Ó,
Em uma transformação em que ΔU é igual a zero, ou seja, gente, sistema isolado, lembra? Sistema isolado, ΔU é igual a zero, né? Não tem troca de energia, tá? Nesse sistema, o calor vai ser igual a quê? Aí, vamos lá, ó. Vamos pensar o seguinte, ΔU é igual a zero, né? Só que ΔU é igual a Q mais W, não é? Se ΔU é igual a zero, significa que Q mais W é igual a zero. Ele quer saber quem é o calor. Bom, se Q mais W é igual a zero, como que eu descubro o calor? O calor vai ser igual a menos W, porque vai ser o W passado para o outro lado. Então, o calor não vai ser igual a zero, tá? Porque não é adiabático. O calor vai ser igual a menos W. Deu para entender? ΔU é igual a Q mais W. Só que ΔU é igual a zero. Se ΔU é igual a zero, Q mais W é igual a zero também. Se eu quero saber só quem é Q, se Q mais W é igual a zero, significa que o W passa para o outro lado, então Q é igual a menos W. Então, Q é igual a menos o trabalho, tá? Aí, vamos voltar aqui. Em uma transformação adiabática, o sistema realiza trabalho às custas de quê? Bom, em uma transformação adiabática, não tem troca de calor, né? Como a gente viu aqui na letra C, numa transformação adiabática não tem troca de calor, então Q é igual a zero. Se Q é igual a zero e ΔU é Q mais W, então ΔU vai ser o quê? W. Mas ele não quer saber quem é ΔU, ele quer saber o sistema realiza trabalho às custas de quê? O sistema realiza trabalho, ó, W, às custas da variação da energia interna. Beleza? Já que a adiabático não tem calor, né? Então, o trabalho vai depender da variação da energia interna. Certinho? Vamos passar aqui. A pressão externa vezes ΔV, e na realização de trabalho, né? Quando o sistema realiza trabalho, ele se expande, ou seja, o V final é maior que o V inicial. O que isso significa? Que sempre que ocorre, né, uma expansão, ou seja, o volume final é maior que o volume inicial, isso aqui vai ser o quê? Positivo. Se isso aqui vai ser positivo, esse valor negativo vai se manter, né? Porque se aqui fosse negativo, negativo com negativo virava positivo. Mas se aqui é positivo, esse valor vai se manter. Significa que quando ocorre uma expansão, né, o trabalho é menor do que zero, tá? Ou seja, se ocorre uma expansão, o trabalho é menor do que zero, e como a energia interna, já que não está tendo troca de calor, depende só do trabalho aqui, se o trabalho é menor do que zero, a energia interna também vai ser menor do que zero. E isso só prova, né, que se o sistema se expande, é porque o sistema está realizando o trabalho às custas da energia interna. Ou seja, ele realizar trabalho faz com que a energia interna diminua. Ou seja, o gás se expandir faz com que a energia interna, a variação da energia interna diminua. Ok, gente? Ó, aqui, o que perguntou? Perguntou assim, numa transformação adiabática, que é aquela, né, que calor é zero, não troca calor, o sistema realiza trabalho às custas de quê? Aí, bom, se a variação da energia interna é Q mais W, e se não há troca de calor, Q é zero. Então, a variação de energia interna é igual a W. Então, para o sistema realizar trabalho, ele vai realizar trabalho, ó, às custas da variação da energia interna. Sendo que quando ele realiza trabalho, aí vamos olhar a fórmula. A fórmula não é menos a pressão externa vezes ΔV? Se ele realiza trabalho, a gente não falou que quando ele realiza trabalho é porque ele se expande. Se ele se expande, é porque o volume final é maior que o inicial. Então, isso aqui é positivo,
positivo vezes negativo dá negativo. Então, sempre que o sistema, o gás se expande, né, o trabalho, o sistema realiza trabalho, significa que o trabalho é negativo, menor do que zero. Como nesse caso não tem troca de calor, porque é adiabático, se W é menor do que zero e o ΔU é igual a W, ΔU é menor do que zero também. E aí isso só mostra, só prova que, de fato, quando um sistema realiza trabalho, a energia interna diminui, porque ela passa a ser o quê? Menor do que zero. Tá? A gente falou naquele quadrinho azul que quando o trabalho é realizado sobre o sistema, ou seja, comprime o gás, o W é maior do que zero. E que quando o calor entra no sistema, né, o Q é maior do que zero. Aí isso aumenta a energia interna, porque a soma de valores positivos, né, faz com que ΔU aumente. Agora a gente falou que quando o trabalho realiza, o sistema realiza trabalho, ou seja, o gás se expande, o trabalho é menor do que zero. E que quando o calor sai do sistema, o calor é menor do que zero. Quando isso acontece, a energia interna diminui. Tá? A gente viu um quadrinho azul, lembra? Estão acompanhando, galera? Tá. Bom, eu acho que a gente pode fazer o seguinte. Aqui, aqui a gente tem alguns poucos slides de exemplo. Eu posso terminar de ver eles com vocês agora. Ah, não, tem mais alguns. Não vai dar para terminar agora. Então, o que eu acho que a gente faz? A gente, na segunda-feira, antes de entrar na aula 14, a gente vem só nessa parte dos exercícios para dar uma recapitulada e segue. O que vocês acham? Só que vocês precisam, né, retomar para poder se situar, porque senão aí vocês começam a perguntar tudo como se a gente não tivesse, tá? Eu só tô falando que eu tô vendo que vocês estão muito quietos, então assim, a informação não está muito processada ainda. Mas eu acho que vocês, né, revendo e tal, aí a informação começa a processar melhor. E aí a gente vê só esse finalzinho, que são os 5 slides, e segue. Mas, né, revejam e tentem entender esses exemplos, que aí fica muito mais fácil, né, e flui muito mais quando a gente olha de novo, tá bom? Que já vai encerrar mesmo, então a gente teria que ver correndo, acaba que não adianta. Tá, gente? Então, na segunda-feira, a gente vai ter aula essa próxima semana, segunda e sexta, tá? Porque quarta é feriado, aí a gente vai fazer segunda e sexta, tá? De 8 às 10. Ou 8 às 10, desculpa, de 10 à meia-noite. Tá bom, gente? Isso, 10 horas, tá? Então tá. Então, enquanto vocês na segunda, bom final de semana, boa noite, bom descanso e bons estudos.